Vamos falar então, eu quero falar então dessa história, que é a história mais quente do dia, da criação de uma espécie de orçamento secreto no Ministério da Saúde, né, para né, pelo, pelo governo Lula, para levar emendas do Ministério da Saúde, ou seja, dinheiro do orçamento do Ministério da Saúde para, para apaziguados de deputados e senadores em troca de apoio de aprovação da lei do orçamento do ano que vem. Eu, claro, é um assunto um pouco complicado, eu aproveitei de tarde estudar um pouco para poder entender. Eu acho que cheguei a um ponto, aliás, que é um trabalho de todo jornalista, pegar essas coisas complexas e tentar decodificar para explicar melhor para vocês, para todo mundo, o que aconteceu. Então é o seguinte, a história começa na semana passada, tá? Sim, muitos parlamentares, foi levantado pelo UOL, ele teve acesso a esses documentos, receberam uma espécie de ofício solicitando que os prefeitos fizessem esses pedidos digitais direto ao Ministério da Saúde. Mas com um detalhe, com uma informação, sem indicar o senador ou o deputado responsável. Pois eu sou deputado, Leandro Fortes, estou com esse ofício, né? E pega esse ofício e solicita ao prefeito lá de Salvador para fazer um pedido ao Ministério das Coisas, mas olha, não diz que fui eu. Tá? É aí que está a questão secreta, ou seja, é uma emenda parlamentar, quer dizer, o prefeito está pedindo diretamente, né, o pedido de emenda, só que o parlamentar que intermediou, ele fica escondidinho. Então, é sim um mecanismo muito semelhante do orçamento secreto que granjeou, para aproveitar a palavra, no Congresso Nacional nos últimos 2 anos. Então, e ficou acordado, aí, segundo a apuração do áudio, que somente algumas pessoas no Congresso e no Palácio do Planalto teriam acesso a esses pedidos, que é uma maneira de você manter o assunto ali reservado e a engrenagem, né, dessa entrega de dinheiro começar a funcionar. Tá? Então, assim, pelo que foi colocado, o Ministério da Saúde está orientando todos esses parlamentares que estão servindo de intermediários com esses prefeitos, né, a fazer indicações para o orçamento de pelo menos 3 bilhões na pasta, ou seja, pegar do orçamento do Ministério da Saúde 3 bilhões, né, e distribuir em emendas para esses prefeitos, para esses municípios do Brasil afora. Mas quais municípios, quais prefeitos? Essa é o X dessa questão. É de acordo com critérios políticos, obviamente, privilegiando os aliados desses parlamentares e senadores. É o que em Brasília se chama de extra, porque essa verba não sai diretamente dos cofres assim, do Ministério. Não sai diretamente das emendas parlamentares, ela sai direto dos cofres. Tá? Só que não é do orçamento, ele não conta como se fosse do orçamento, ela sai diretamente do cofre do Ministério e não de emendas parlamentares. Então é o que se chama de um extra aqui em Brasília. Então essa verba vai ser feita para cumprir o acordo que foi feito no Congresso pela ministra Gleisi Hoffmann, né, Secretaria de Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, para aprovar o orçamento desse ano. Aprovar, só para também a gente não ficar só no oba-oba, só na crítica pura e simples. Aprovar o orçamento é sempre muito difícil para qualquer governo, principalmente para um governo que não tem maioria no Congresso. Então, ele tem que realmente se desdobrar em muitos acordos, de muitas formas, assim, agraciar muitos parlamentares para que o orçamento seja votado dentro ali, mais ou menos, daquilo que o governo quer. Tá? Então, assim, a ideia que é para poder fazer valer esse acordo, esses pedidos dos prefeitos vão ser encaminhados para a Gleisi Hoffmann, da Gleisi Hoffmann para o Ministério da Saúde. Tem toda uma intermediação. E aí vão ser executados, vão atender os parlamentares da base aliada, tá? E cada deputado vai ter direito a 5 milhões de reais e cada senador 18 milhões de reais. Então, é uma estrutura muito clássica da política brasileira, baseada, primeiro, na distribuição de recursos por critérios políticos num país que necessita urgentemente que a distribuição de riqueza seja feita para aqueles que necessitam mais. Né? Essa é uma questão fundamental. O outro é o exercício da fisiologia no lugar do enfrentamento político. Quer dizer, não dão chance da gente tentar uma outra coisa.
Quer dizer, só tem essa fórmula, só tem esse jeito. A única forma de luta política no Brasil, a única maneira de você aprovar o orçamento é esse. E tem uma coisa, viu? Aí é segundo o UOL, mas tem um detalhe nessa informação que, uma vez apurada, pode se transformar numa variável muito terrível. É o seguinte, que o governo pode dar um desconto, ou seja, tirar 40% do valor das emendas de parlamentares que votaram contra o governo na mudança de regras do BPC, da benefício de prestação continuada, no final do ano passado. Ou seja, você vai receber, mas como você não foi não votou na regra na mudança e no ataque ao BPC no final do ano passado, você, como castigo, eu vou tirar 40% dos valores das suas emendas, que é muito dinheiro, que é um percentual muito alto, não é isso? Muito alto. Então, a gente está falando, gente, de 3 bilhões de reais que vão sair do Ministério da Saúde e que vão ser distribuídos por critérios políticos para municípios país afora, a partir de pedidos de parlamentares, deputados e senadores que não irão se identificar. Isso é grave, isso o governo tem que responder sobre isso, o ministro Alexandre Padilha tem que falar sobre isso, né? Não, a gente não pode simplesmente, em nome de uma ação política que se faz necessária, repito, aprovar o orçamento da União, é fundamental que seja feito, simplesmente se entregar ao fisiologismo, simplesmente se entregar a uma prática, né, execrável. Não tem como, a gente tem que falar sobre isso. Já que ninguém tem coragem de falar, a gente fala. A gente fala. Porque 3 bilhões de reais corresponde a 2% do orçamento do Bolsa Família esse ano. Né? Esse ano. Então, assim, 2% de um programa de distribuição de riqueza, o valor dele é semelhante para a distribuição de emendas para parlamentares, para amigos, aliados, para poder votar alguma coisa no Congresso. E a gente sabe, pela experiência histórica e pela literatura, que o chantageador, ele nunca para. Entendeu? A gente quer 3 bilhões para votar o orçamento. Daqui a pouco eles querem mais 5 bilhões para votar não sei o quê. Eu quero 100 bilhões para não votar o impeachment do Lula. E aí, como é que vai ser? Como é que você vai negociar isso? No Ministério da Educação, um movimento muito semelhante também se iniciou. Tá? O ministro da Educação, o Camilo Santana, né, está repassando do MEC 52 milhões, não são 3 bilhões, mas é 50. Agora, ele mesmo anunciou, viu? Estamos repassando 52 milhões em emendas parlamentares para a educação pública. Ótimo! Quem é que vai reclamar de uma coisa dessa, né? Dinheiro para a universidade, Instituto Federal, obras escolares e tal, né? E, assim, 52 milhões agora, mas ao longo do ano, em emendas, o MEC já liberou 547 milhões, já é outro número, hein? Aí já é meio bilhão. Meio bilhão. Qual que é a razão do Ministério da Educação e do Ministério da Saúde, que tem poder executivo, estar se utilizando de um artifício como esse para levar os seus recursos para os municípios? Porque se eu posso mandar dinheiro direto para minha mãe pelo Pix, eu vou contratar uma pessoa para ela falar com um vizinho da minha mãe, né? E não contar para minha mãe quem é essa pessoa que falou, para eu mandar o dinheiro para minha mãe. Eu mando direto para ela. O orçamento do Ministério da Saúde, se eu não estou enganado, é quase 180 bilhões de reais. Então, assim, eu tenho uma capacidade executiva sem nenhuma necessidade de intervenção do Congresso Nacional para mandar dinheiro para os municípios, baseado em avaliação técnica, onde precisa mais, quem precisa mais, onde estão as crianças que precisam estudar melhor, quem está mais doente, onde tem mais mulheres que precisam de atendimento de saúde. Por que eu fico utilizando essa engrenagem? Porque essa engrenagem é uma engrenagem essencialmente corrupta. E depois isso dá uma merda.
generalizada, né? Depois isso vira um motivo de investigação, depois surge uma nova Lava Jato, e aí, como é que vai ser? Como é que vai ser? Porque isso é o caldo de cultura para uma nova Lava Jato. Porque é incontrolável o que esses caras vão fazer com esse dinheiro. Porque, olha só, eu sou o deputado X, peço ao prefeito Y para mandar o pedido de emenda, é dinheiro da saúde e da educação, tem que ir para a saúde e para a educação. Só que quando o dinheiro vai para lá, esse prefeito pega, embolsa dinheiro e divide com o deputado. Aí, se 20% dos beneficiados disso, por essa grana, fizerem isso, vira uma operação policial. E olha o tamanho da merda. Aí vale a pena? Quer dizer, não tinha outra maneira de aprovar o orçamento da União se não fosse fazendo isso? Você está criando atravessadores. E olha só, vou te falar uma coisa. Não são quaisquer atravessadores, são a escória do Congresso Nacional. A escória da política brasileira. Quer dizer, você está tratando com a escória, você tá negociando com bandidos, você está negociando com traficantes para subir no morro. Olha a gravidade disso. Então, assim, você não tá tratando né, com anjos, nem pastores, nem padres, nem com, né, com a igreja, sei lá, quantidades assim angelicais, tal, para fazer essa distribuição. Não, é com a escória, é com a turma do Arthur Lira, é com a turma do Hugo Mota, é com a turma do Alcolumbre. É com essa turma, viu? É PP, União Brasil, Republicano, é a escória. E como é que você controla a escória? Lembram da Operação Lava Jato? Qual era o grande problema na Petrobras? Não era o PT, era o PP. As diretorias todas estavam na mão do PP. E essa escória desviou bilhões, milhões da Petrobras. Só que quem pagou a conta foi o governo do PT. Por quê? Quem botou eles lá? Quem é que botou essa gente lá? Quem é que está botando essa gente agora para intermediar bilhões do Ministério da Saúde e quase meio bilhão do Ministério da Educação? Sem se identificar. Por que não pode identificar? Qual é a razão de não se identificar? É a mesma razão porque a Polícia Militar de São Paulo não usa câmera corporal. Porque ninguém pode saber. Se souber, dá merda. É assim. É isso, falta o ministro vai dar merda, né? O Chico Buarque falava isso desde o primeiro governo Lula, lá em 2003. O que falta no governo é o ministro vai dar merda. O cara, então vamos fazer isso. Aí chama o ministro vai dar merda. Ministro, o que você acha? Olha, estou aqui olhando, vai dar merda. Vai dar merda. Não, porra, mas são 180 bilhões, a gente só vai botar 3 bilhões, né? E é para poder, é por um motivo nobre, aprovar o orçamento da União, que é importante para os investimentos, para os gastos e tal. E o ministro lá sentado, olha, ainda assim vai dar merda. Não vai dar merda coisa nenhuma, não. Bom, tá aí, mensalão, petrolão, Operação Lava Jato, Lula 580 dias na cadeia, petistas presos, partido desmoralizado, você não podia andar na rua sem levar pedrada, porrada, ser xingado. Bolsonaro eleito presidente da República. Vai dar merda. Então eu acho, viu, gente, que quando vai dar merda, você tem que parar e pensar, fazer outra coisa. Não, eu sei que é a maneira mais rápida de resolver, mas se vai dar merda, vamos procurar outra maneira. Não tem jeito. Mas aí, você está, então, está colocando atravessadores da escória da política nacional dentro do Congresso Nacional, junto com prefeitos, seus aliados apadrinhados e apadrinhados, que é gente de baixíssima extração, para fazer ofício pedindo emenda direta no Ministério da Saúde. E vão receber esse dinheiro vai chegar, sabe quando? Na saúde e na educação, nas escolas e nos postos de saúde desses municípios? Nunca. Nunca. E aí começa uma investigação policial, vão falar o quê? A culpa é de quem? É grave, é gravíssimo, é muito grave.
repetir os erros do passado, sabe que é uma das coisas que mais me incomoda no PT, de como eles repetem os mesmos erros, sabendo as mesmas circunstâncias, exatamente o que vai acontecer. Não aprendem, simplesmente não aprendem. É o caso da nomeação do Paulo Gonet para a PGR, não aprendem. Olha, eu passei, Thalita é testemunha disso, porque a gente estava sempre junto conversando sobre isso lá no outro canal. Olha, esse Paulo Gonet é um irresponsável, ele está trabalhando para o Bolsonaro. Fazia 2, 3, 4 meses nada de denúncia, nada, ele já tinha 2 inquéritos lá, da joia e da falsificação de certidão de vacina, e nada, chegou a do Bolsonaro lá, outra, e nada, a do golpe de Estado, nada de denúncia, nada, demora, vem janeiro, fevereiro, março, aí vem, acho que abriu a denúncia. Eu falei, gente, olha só, ele vai ter que fazer a denúncia uma hora. Claro que vai ter que fazer. Só que quanto mais tarde a denúncia, mais próximo o processo, o julgamento e tudo que incorre em relação a ele, ficará do período eleitoral. Agora vocês imaginem, esse processo tem, sei lá, 800 testemunhas. Esse troço vai se arrastar por esse ano todo. Se o Bolsonaro só será preso, a gente já sabe, não tem jeito, a não ser que ele faça alguma coisa muito louca, depois de condenado. E mesmo assim, sabe, é condenado, sempre tem aqueles recursos ali internos, vai demorar. E ele está criando uma narrativa com a barriga aberta, vísceras, andando, né, essa coisa de saúde, para ganhar uma prisão domiciliar. A denúncia demorou, o julgamento vai demorar e a sentença pode ser uma prisão domiciliar. Exatamente como fizeram com o Fernando Collor de Mello. Ele pode requerer a mesmíssima coisa, porque ele tem mais de 70 anos. E aí o seguinte, o que a gente vai ter em 2026? A ira em relação ao Bolsonaro absolutamente rebaixada, a direita completamente organizada, Bolsonaro em casa, recebendo gente, fazendo campanha, gravando vídeo, e o pau comendo nas eleições. E cadê? Bolsonaro não vai estar preso de verdade desse jeito. Né? Não vai estar preso de verdade desse jeito. O plano de demora para a denúncia vai dar certo, porque vai tumultuar as eleições de 2026 a favor da extrema-direita, a favor da direita, porque o senhor Paulo Gonet é um homem de direita e extrema-direita. E foi escolhido pelo Lula. Não aprendem. Não aprendem, simplesmente não aprendem. É uma coisa inacreditável. É simplesmente inacreditável. Eu tenho medo que morra um ministro do STF, não é por humanidade, não. É que eu tenho medo da indicação que vai vir. Eu tenho medo. Aí o Ministério Público da União, a Procuradoria-Geral da República, é um dos aparelhos ideológicos mais importantes do Estado. Quem o domina tem um poder sobre a ação estatal absolutamente fora do comum. E, assim, a cada ciclo do petismo, a cada presidente, Lula, Dilma, agora tem-se a oportunidade de se colocar lá dentro alguém com a mesma sintonia ideológica dos trabalhadores, da esquerda brasileira, com a visão do bem dos trabalhadores, né? Das necessidades do trabalhador, de correção de injustiças graves históricas. Aí escolhem quem? Um cara indicado pelo Gilmar Mendes e pelo Alexandre Moraes, que foi sócio do Gilmar Mendes no negócio de Brasília. Faz sentido isso? Em nome de quê? Que tipo de negociação desse naipe pode resultar para nós aqui na geral, na arquibancada? Merda. Então, eu tenho medo. Se morrer um ministro, tomara que não morra nenhum, porque do jeito que está, pelo menos a gente já sabe como é que está. Porque, ao mesmo tempo que se louva o STF pela questão da luta contra o bolsonarismo, tal, o golpe, as questões trabalhistas, as questões relativas ao mundo do trabalho são desastrosas. Os votos do Zanin, do Alexandre de Moraes, do Toffoli, Carmen Lúcia, todo esse povo Fux, que foi indicado pelo PT, são temerários. Temerários.
Eu estou esperando, então, assim, que o governo se pronuncie melhor sobre essa história desse orçamento, que tenha explicações. É preciso, então, dizer agora quem são esses deputados e senadores. Presta atenção, hein? Essa questão só vai ser esclarecida para o público e para o eleitor se, né, na resposta ao povo, na resposta à mídia, na resposta a essa reportagem e a essas outras que estão começando a surgir a partir de agora, se diga quem são esses deputados e senadores que estavam com o nome escondido. Quantas dessas emendas já foram, né, encaminhadas? Quem são esses prefeitos? É preciso esclarecer tintim por tintim. Porque senão o que vai acontecer? Vai dar merda. Merda.